Eu quero te convidar a abrir a palavra nessa noite, no Salmo 42. Vou te convidar também a ficar em pé, para juntos em reverência lermos essa santa palavra. Salmo 42. O salmista diz o seguinte: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Você pode repetir essa pergunta comigo? Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Feche seus olhos aí, vamos orar mais uma vez. Vamos pedir ao Espírito Santo que comunique essa palavra ao nosso coração nessa noite. Fale de uma maneira pessoal ao seu coração. Pai, te damos graças por estarmos aqui na tua casa. Obrigado pelo dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, agora por podermos louvar ao Senhor, por podermos também agora nos assentar em volta da Tua Palavra, e eu lhe rogo uma porção de graça, Deus, e de compreensão e de entendimento nessa noite sobre as nossas vidas, meu Deus, para que os nossos olhos sejam abertos e o nosso coração venha ecoar, meu Deus, a voz do Senhor nessa noite, pois desejamos mais de Ti. Meu Deus, ansiamos mais do Senhor. E eu lhe peço, fala de uma maneira pessoal ao coração de cada um dos meus irmãos aqui. Deus, eu lhe rogo graça para transmitir essa mensagem, pois eu dependo unicamente do Senhor. E desde já, nós lhe agradecemos, porque pela fé nós tomamos posse, meu Deus, da Tua Palavra e de tudo aquilo que o Senhor já tem reservado e que o Senhor operará nas nossas vidas ainda nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. O contexto do Salmo 42 e a continuação dele também no Salmo 43, eu falo continuação porque alguns teólogos acreditam que esses salmos eram reunidos, no original teriam sido escritos de uma forma una. O contexto aqui é um contexto de dor, é um contexto de dificuldade, é um contexto de grande aflição que os filhos de Corá, que são os que escreveram esse salmo, eles vêm dizer que anseiam pela presença do Senhor, assim como ele faz a comparação a um animal que é o cervo, que foge do seu predador e em razão do grande esforço físico, fica com muita sede e procura qualquer poça de água para se dessedentar, e eles vêm fazer essa analogia aqui com a vontade ou o desejo de encontrar a presença de Deus, para na presença do Senhor se dessedentar, se fartar. E eles vêm dizendo: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E aí ele continua dizendo: quando me entrarei à tua presença, ou seja, quando eu estarei, o meu coração sentirá essa presença do aconchego do Senhor, do abraço do Senhor, do consolo do Senhor, no momento das dificuldades e do aperto. E aí no verso 3, ele vem dizer: as minhas lágrimas, e aqui demonstra de uma maneira muito clara a aflição do salmista no momento que estava escrevendo. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, ou seja, uma grande angústia havia no seu coração. Uma grande angústia, de maneira que as lágrimas eram seu conforto. O coração doía, apertava por demais. E aí ele continua dizendo: porquanto me dizem, as minhas lágrimas, ou seja, os meus questionamentos me dizem constantemente: onde está Deus? Onde está Deus? E você por acaso já se sentiu em um contexto semelhante a esse? Em um contexto de grande aflição, onde envolto em lágrimas, os seus pensamentos começam a ficar de uma maneira acelerada, a surgir questionamentos, a surgirem perguntas, até mesmo como essa: onde está Deus? Onde está Deus? Nos momentos de dificuldade, onde o desânimo realmente nos abate, a nossa mente ela se vê rodeada de questionamentos.
E o momento do estresse é o momento de maior instabilidade emocional na vida do homem. E são dois momentos muito perigosos na nossa vida: os momentos de grande tristeza e os momentos de grande alegria. São os momentos onde nós, por exemplo, nós temos que ter o cuidado de não tomar decisões importantes quando estiver muito triste ou quando estiver muito alegre. Não são momentos de tomar decisões importantes. O momento de tomar decisão importante é quando está com os sentimentos, os pensamentos de uma maneira equilibrada, de uma maneira sóbria, para conseguir pensar, raciocinar e tomar a melhor decisão de uma maneira analítica. Mas nesse momento, você já se viu em um contexto assim? Onde os questionamentos começam a surgir na mente por conta de uma angústia tão grande da alma. E é neste momento de fragilidade é que nós devemos estar muito alertas, porque nós temos um inimigo. O inimigo das nossas almas, ele trabalha de uma forma incessante para tentar nos minar. E o objetivo único dele é nos afastar de Deus. O único objetivo do diabo. O diabo, ele nem requer para si adoração. Nem isso. Ele se satisfaz, ele se contenta tão somente com afastar o homem de Deus. Porque ele sabe que afastando o homem de Deus, o homem está perdido. A salvação é somente em Cristo. O homem, ele só se sente satisfeito e com contentamento na sua vida e vive ela de maneira abundante, tendo a presença de Deus no seu coração. Por isso o propósito do inimigo das nossas almas é realmente nos afastar do Senhor. E ele, nesses momentos, por vezes de dificuldades, tormentos, de lágrimas, ele vem tentar plantar pensamentos. Por isso que nós devemos estar com os ouvidos atentos, porque nesses momentos nós ouvimos muitas vozes ecoam nos nossos ouvidos, e uma delas, o inimigo, ele tenta plantar, é justamente essa: onde está Deus? Onde está Deus que não resolve esse seu problema de saúde? Esse problema de saúde do seu parente, do seu filho, do seu marido, da sua esposa, dos seus pais. Onde está Deus? Que você tem orado há tanto tempo e não vê solução para esse problema. Onde está Deus que não te tira dessa dificuldade financeira? Onde está Deus? Você é um homem de oração? Onde está Deus na sua vida, na sua casa, que não te socorre nesse momento e que você tem clamado há tanto tempo? Onde está Deus que não pode mudar o seu casamento? Você tem orado pela conversão da sua esposa ou do seu marido ou de um filho? Onde está Deus que não dá um encontro com essa pessoa e não muda a vida dela? E você tem orado e não vê algo de diferente acontecendo. Onde está Deus? Onde está Deus? E eu quero te dizer mais uma vez que é um erro dar lugar a esse tipo de pensamento. E aí eu preciso de chamar a sua atenção para algo. É impossível não ter o pensamento. É impossível, mas é possível você não deixar ele brotar sementes no coração. Existe um ditado que diz que é impossível impedirmos que uma ave voe sobre a nossa cabeça, mas é possível a gente não deixar que ela faça ninho sobre as nossas cabeças. Isso sim. E é aqui que o cristão, ele deve andar alerta, andar atento, andar muito atento. Lembre-se de uma coisa, querido: só o diabo faria ou fará você questionar a Deus. Somente o inimigo vai plantar nos seus ouvidos pensamentos, vozes, para trazer questionamentos a respeito da pessoa de Deus, a respeito do caráter de Deus, a respeito do amor de Deus, a respeito da bondade de Deus, a respeito da misericórdia de Deus, a respeito do cuidado de Deus sobre a sua vida e a sua casa. Somente o inimigo, porque o objetivo dele, único por trás disso tudo, é trazer dúvida. E ele é o mestre do engano, sem dúvida alguma. O diabo, ele é o mestre do engano. Não é à toa que Jesus Cristo chama de pai da mentira, que veio para matar, roubar e destruir, e ele é um enganador por natureza. Quando a maldade entrou no seu coração, ele teve a habilidade de convencer 1/3 dos anjos do céu a se rebelarem contra Deus. Então ele é um enganador profissional.
E ele vai tentar, de qualquer maneira, utilizar pessoas, situações, circunstâncias, ocasiões, para tentar enganar você, ou iludir você quanto à pessoa de Deus. Por isso a nós incumbe estarmos sempre alertas. Por isso que o Senhor vai nos dizer, e a palavra vai nos orientar: vigiai e orai. Vigiai e orai, porque o inimigo das nossas almas, ele realmente está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, buscando um momento de desatenção para plantar uma dúvida no coração, e essa dúvida hoje ela pode não mudar, fazer muita diferença na vida de alguém, mas essa pequena semente pode amanhã se transformar numa grande árvore, uma grande árvore. Por isso, grande cuidado, lembre-se disso. O diabo é que vai tentar trazer esse tipo de questionamento. Onde está Deus? Mas eu quero trazer a resposta a essa pergunta nessa noite, utilizando a palavra do Senhor. Utilizando ela para poder mostrar para você aonde está Deus. Porque esse questionamento, se você não o enfrentou, eu quero dizer que em algum momento ele é possível que surja no seu coração. Mas eu quero que você guarde essa mensagem nessa noite, para entender aonde está Deus nos momentos da dificuldade. Quero responder esse questionamento começando dizendo que Deus está acima de nós. Deus está acima de nós. O Senhor está acima porque Ele é o Criador de tudo. Ele é o controlador de tudo. Salmo 19, verso 1 vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus proclamam. E a terra também proclama o poder do Senhor. Por quê? Toda a beleza que nós vemos quando andamos por essa terra, em tudo nós vemos a mão de Deus. Desde uma pequena flor, a beleza de um pequeno pássaro, como a grandiosidade do oceano, por exemplo. Como admiramos isso? Isso é obra da mão do Senhor. E Deus que colocou o limite nele. E Deus falou: daqui você não passa. Nós vemos hoje muitos se questionando a respeito do derretimento, os mares vão subir, vão inundar, vão alagar. Ei, querido, isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Porque quem colocou o limite no mar? Foi Deus. Gênesis capítulo 1 está lá escrito. Deus estabeleceu o limite para ele e falou: daqui você não passa. E pode derreter o que for. E eu não estou dizendo que a gente não deva ter cuidado com a natureza. Devemos ter cuidado sim dela. Mas não é ela que controla, é Deus que controla, é Deus que colocou limite nela. Deus conformou todas as coisas. A terra manifesta o poder da mão do Senhor nos feitos que os nossos olhos podem contemplar. Os céus proclamam a grandiosidade do poder do Senhor. E quando olhamos para os céus, então, principalmente à noite, o que podemos enxergar de estrelas demonstra justamente a grandiosidade, ou o que podemos contemplar da grandiosidade do poder do Senhor. Esse ano, no início do ano, eu estive em Balneário Camboriú, e lá eu fiz uma visita em um museu. Lá tem um museu da NASA, e é um lugar bem bacana que mostra coisas da corrida espacial, as viagens do homem ao espaço, e lá tem uma área que tem um planetário. É um auditório redondo, oval, onde as pessoas entram, sentam nessas cadeiras reclináveis e eles projetam no teto, que é oval também e redondo, projetam no teto o espaço, imagens do espaço, e vem a narração contando o que a NASA já descobriu a respeito do espaço. E é um vídeo de uns 20 minutos, muito interessante, porque começa a explicar sobre uma visão científica, o que eles acreditam que, da maneira que se formou as estrelas, os planetas, e vai mostrando de parte a parte, próximo de nós, próximo da Terra, o que existe, o que já foi descoberto, e vai mostrando a formação de estrelas, outras estrelas, os planetas, e vai alargando a visão e mostrando tudo que já foi possível visualizar através dos instrumentos que existem,
e vão mostrando as galáxias, as quantidades, o que eles acreditam que é a formação das galáxias e a quantidade de números de estrelas em cada uma delas, e vai aumentando a visão. A Via Láctea mostra que existem milhares e milhões de estrelas dentro de uma constelação, e milhões de outras constelações vão formando uma galáxia, e milhões de galáxias vão formando uma Via Láctea, e milhões de Via Lácteas já percebidas ao redor do universo. E o vídeo vai mostrando a grandiosidade daquilo tudo, e o final ele termina dizendo uma coisa: de tudo o que já foi possível observar através das imagens de telescópios, do mais moderno que existe, de tudo que o homem já visualizou do universo e descobriu, eles têm uma certeza: não corresponde a 1% do tamanho do universo. Isso é fantástico. Isso é fantástico porque vai demonstrar a respeito do poder de um Deus que é infinito e que criou algo que aos nossos olhos é infinito, mas que está no controle do Senhor, porque Ele diz que Ele conhece, Ele conta e Ele chama as estrelas todas pelo seu nome, pelo nome, cada uma delas. Ou seja, Deus está acima, porque Ele é o controlador de tudo. E apesar de toda essa soberania, de todo esse poder, a palavra vai nos dizer que Ele olha para mim e para você e colocou um limite no poder dEle próprio em relação ao nosso coração. Ele não entra dentro do seu coração. Ele mesmo colocou um limite em si e colocou essa chave nas suas mãos, chamada livre-arbítrio. Ele só entra onde ele é convidado, onde ele permite habitar. Por isso que sobre nós pesa a responsabilidade em relação ao relacionamento com Deus, porque à medida que vamos correspondendo, desde o seu chamado, onde o plano da salvação ele é apresentado a nós, e nós nos rendemos a Jesus e reconhecemos que precisamos dele e decidimos caminhar com ele, até o amadurecimento da caminhada na vida espiritual, que nós devemos pelejar, ir atrás, desejar e caminhar nessa direção. Isso tudo depende de uma correspondência nossa ao agir do Espírito Santo de Deus. Isso se chama livre-arbítrio. Livre-arbítrio, que todos nós temos. Por isso traz nesse relacionamento com Deus, da nossa parte, a responsabilidade de correspondermos ao agir do Espírito Santo, que te chama, que também fala ao seu coração: ei, está na hora de orar mais. Ei, está na hora de ler a Bíblia. Quanto tempo você não está lendo a Bíblia? Quanto tempo você não tem parado para poder louvar? Quanto tempo você não tem parado para engrandecer o nome do Senhor? O Espírito Santo, ele fala. E essa voz do Espírito Santo, ela deve ser correspondida da nossa parte, com essa vontade, esse posicionamento de caminhar na direção do Senhor, para desejar mais dele, cada vez mais. Ele está acima de nós, porque Ele tudo criou, porque Ele é único, porque não há outro Deus como o Senhor, porque todo o poder pertence a Ele. Não há outro nome, não há outro Deus no céu, e não há outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Salvação só há em Jesus Cristo. E Ele disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a resposta que o homem precisa. Ele está acima de nós porque o seu entendimento também é muito superior ao nosso. A sua visão é muito mais ampla e alargada do que a nossa visão. O profeta Isaías vai dizer isso no capítulo 55, verso 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim é o Senhor. Por isso, querido, a gente tem que ter no nosso coração sempre a convicção e a certeza: Deus nunca erra, e Deus sempre tem a melhor escolha, o melhor caminho, o melhor desígnio a respeito das nossas vidas. Deus sempre acerta, Deus não erra, Deus não precisa contornar situação, não, querido. O plano e o propósito dele a respeito das nossas vidas é de paz e de bênção, e Deus não precisa consertar nada. A Bíblia fala que Ele faz algo novo. Ele transforma, Ele modifica, Ele constrói pelo poder da sua palavra. Ele tem todo o poder,
Todo poder pertence ao Senhor. E uma das manifestações que nós vemos a respeito desse poder, tanto de controlar as coisas, mas eu quero chamar a atenção em relação ao poder da vida, porque a morte é o maior poder contra os seres vivos. A morte é o ponto final. A morte é o maior inimigo do ser humano, ou de todos os seres vivos, porque para ela não tem solução. O homem, Deus deu inteligência e ele tem muitos mecanismos para tratar, para sarar, para medicar, mas chega um momento que quando a morte abraça, não tem solução, não tem remédio, não tem tratamento, não tem medicamento, não tem equipamento, não tem nada. Quando a morte chega, não tem solução. E nós vemos até mesmo na vida daqueles que um dia foram ressuscitados, como o filho da viúva o filho da viúva, como o próprio Lázaro. Um dia eles morreram. Até mesmo aqueles que foram ressuscitados, um dia experimentaram a morte. A morte é o ponto final, e contra essa força não existe um remédio para ela. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus, pelo seu poder, ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e o deu um corpo glorificado. Efésios capítulo 1, verso 20 vai dizer isso. Vai demonstrar esse poder de Deus. Esse poder Deus, exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Querido, o maior poder que existe é o de Deus, porque Ele tem o poder sobre a morte, que é o maior poder, o maior inimigo das nossas almas. O maior inimigo de todo ser vivo chama-se morte. Mas o nosso Deus tem o poder sobre a morte. E da mesma forma como Ele ressuscitou a Cristo e o deu um corpo glorificado, onde a morte não alcançou mais Ele, há uma promessa sobre mim e sobre você. Você pode dizer glória a Deus? Um dia o nosso corpo será mudado. Um dia nós estaremos em um lugar, juntamente com o nosso Deus, onde não haverá dor, não haverá sofrimento e não haverá preocupação com a morte. A chave da morte e do inferno estão nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo hoje. Apocalipse capítulo 1 diz isso. A chave da morte e do inferno. Porque o nosso Deus é o Deus que tem todo o poder. Deus está também à nossa volta. Deus está acima, mas Ele também está à nossa volta. Porque Ele não nos abandona, Ele não abandona os seus. E aí eu digo os seus, não são aqueles que foram escolhidos por Ele, mas aqueles que se deixaram ser escolhidos por eles, aqueles que se deixaram aceitar a sua voz e o seu convite para essa caminhada. Salmo 1, verso 6, vai dizer que o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Deus conhece o caminho do justo. Deus sabe da sua vida, da sua rotina. Deus sabe, com você Deus tem compromisso. Deus tem compromisso com quem tem compromisso? Com Ele. Ele está à volta, sim, de todos? Não, do justo, daquele que teme ao Senhor, daquela que leva Deus a sério, daquela que honra o nome do Senhor. Sim, desse daí Ele tem o cuidado. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio, não, Deus não tem compromisso com ele. Ele vai ter que caminhar com suas próprias pernas, ele vai ter que resolver os seus próprios problemas, porque com ele Deus não tem compromisso, mas com o justo sim. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, estão atentos ao seu clamor, Ele está sempre ao lado daqueles que o invocam. Deuteronômio capítulo 4, verso 7 vai dizer: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegado a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Qual outro povo possui algum Deus tão achegado como nós, que temos um Deus que se manifesta quando invocamos, quando clamamos, quando erguemos a nossa voz, quando dobramos os nossos joelhos e falamos e clamamos pelo nome do Senhor, e Ele vem ao nosso socorro, querido. E isso, no passado, eu digo no passado, no Antigo Testamento aqui principalmente, isso causava grande pavor aos inimigos de Israel.
grande pavor aos inimigos de Israel. Eles olhavam para o povo, para os hebreus, e eles temiam. E olha só como isso é muito engraçado. Números capítulo 13 vai contar aquela história dos espias que entram na terra prometida, os 12 espias que Moisés envia, 2 voltam com a boa notícia que a terra manava leite e mel e que era possível entrar pelo poder do Senhor, mas 10 voltam com a má notícia dizendo a terra realmente mana leite e mel, mas tem cidades fortificadas, gigantes, inimigos muito mais fortes do que nós, e é impossível nós tomarmos conta daquela terra. E eles conseguem inflamar o coração do povo contra Moisés, e muito mais contra Moisés, contra Deus, porque quem havia prometido colocar o povo na terra não era Moisés, era Deus, era pelo poder de Deus. Então o povo, em razão disso, volta agora para peregrinar durante 38 anos no deserto, e toda aquela geração morrer, porque haviam negligenciado a diretriz e da palavra do Senhor a respeito de confiar no poder dele. Mas olha só o que está registrado em Josué capítulo 2, verso 8. Depois que aquela geração morre e o povo entra na terra prometida, atravessa o rio Jordão, e agora, sob a condução de Josué, ele envia espias lá à cidade fortificada. E agora esses espias, eles vão falar com uma mulher, com uma prostituta chamada Raabe, que morava lá em Jericó. Josué capítulo 2, verso 8, diz o seguinte: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles, ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, e que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Querido, olha só o que essa mulher falou, o que a atitude dela demonstra em relação ao povo de Deus. Os inimigos de Israel, eles tinham mais fé em Deus do que o próprio povo de Deus. Os inimigos ouviam e viam o que Deus estava fazendo no meio do povo de Israel, e eles temiam, ou seja, eles tinham mais fé do que os próprios hebreus. Por isso esse povo teve que peregrinar 40 anos no deserto, para poder conhecer quem era Deus, e Deus se revelar a eles, para eles poderem realmente crerem no poder que é no nome do Senhor. E Deus fez um milagre extraordinário. Querido, cuidado para não ser incrédulo. Cuidado para não se colocar numa posição de incredulidade nos momentos de aflição, de pensar que onde está o poder de Deus para transformar essa situação. Cuidado, uma das virtudes de Deus é que Ele não muda nunca. Nós temos humor, tem dia que a gente acorda feliz, mas tem dia que a gente acorda virado, tem dia que a gente acorda daquele jeito, mas Deus não é assim. Deus não tem esse humor, Deus não tem essa variação de humor como a gente tem, não. Deus, Ele é pleno sempre, Deus é amor sempre, Deus é justiça sempre, Deus é cuidado sempre, Deus é misericórdia sempre, Deus é bondade sempre, Deus é graça sempre, não tem mudança nele. Não tem mudança. O Senhor, querido, portanto, está à sua volta, está à nossa volta realmente para livrar, proteger, cuidar. Deus também está diante de nós. Ele é aquele que vai à nossa frente. Quando decidimos estar sob a direção do Senhor, Ele realmente nos conduz. Ele conduz os nossos passos, é Ele que vai à nossa dianteira para nos conduzir de dia, para nos conduzir de noite, como Ele fez com o povo de Israel, naquela caminhada de 40 anos no deserto, sendo durante o dia uma nuvem e durante a noite uma coluna de fogo, para dirigir a caminhada do povo, para conduzir. Assim também Deus faz conosco, querido, nos mostrando, nos dirigindo, quando clamamos, falamos: Senhor, me dirige, Senhor, me instrui, para nos conduzir a descansar,
para nos ajudar na peleja. É Deus que peleja por nós. É Deus que abre a porta que está fechada. É Deus que fecha a boca do inimigo. É Deus que amarra a boca do devorador. É Deus que age, querido. Confie no Senhor. Confie no Senhor, confie no Senhor. É na graça dele, não é na força do seu braço, não é na sua inteligência ou na sua perspicácia, não, querido. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Nunca passamos por uma situação que o Senhor não esteja conosco. Deus também está na nossa retaguarda. Está na nossa retaguarda quando estamos com medo do nosso passado nos pegar. De repente o inimigo ele tem tentado te fazer lembrar do seu passado. Eu quero te dizer que ele, como eu disse, ele usa de todas as estratégias para tentar te afastar de Deus. E de repente seja te fazer lembrar do seu passado, porque o seu passado realmente pode existir coisas nele que desagradam a Deus. De repente no seu passado você caminhou algum tempo distante de Deus, mas hoje em algum momento você decidiu alinhar a sua vida com o Senhor. E eu quero te dizer que toda vez que Ele vier apontar o dedo e te acusar a respeito do seu passado, lembre-se a Ele do futuro dele. Porque o futuro dele é no lago de fogo e enxofre, debaixo dos nossos pés, porque assim garante a palavra do Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? O futuro dele é um futuro de ruína, mas o nosso futuro é um futuro de glória, de corpo glorificado e reinando com Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. É o Senhor, querido, quem vai à nossa retaguarda para nos guardar quando somos tentados a voltar a desistir. Transformação requer coragem e constância. E o pecado, ele é algo atrativo a todos nós. Você começou na caminhada da fé e vai haver coisas que vão te atrair a voltar atrás. É assim com todos nós. E o diabo conhece o seu ponto fraco. Por isso coloque-o diante do Senhor todos os dias. Coloque o seu ponto fraco diante do Senhor todos os dias para dizer: Senhor, me fortaleça. Meu Deus, não deixa eu cair nesse negócio não. Meu Deus, não deixa eu desistir da caminhada da fé por conta disso não. Meu Deus, me fortalece. Meu Deus, me ajuda. Coloca um guarda na minha boca, nos meus olhos, nos meus pensamentos, Senhor, e me ajude a permanecer na fé, na caminhada com o Senhor, porque há coisas que vão tentar te atrair, mas o Senhor é aquele que está à nossa retaguarda, realmente para nos guardar. Deus vem atrás de nós com bondade, com misericórdia. Salmo 23, verso 6, diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Todos os dias. Deuteronômio capítulo 21, 8, verso 1, vai dizer a respeito disso. Se tão somente ouvires a voz do Senhor e cumprires todos os seus desígnios, então Deus te colocará como cabeça, Ele te honrará e todas essas bênçãos te alcançarão. Tudo vai alcançar pela graça e a misericórdia do Senhor, pelo compromisso com Ele. Deus também é aquele que está conosco. Deus esteve com os personagens Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Esteve com Daniel lá na cova dos leões. Ele esteve com os discípulos na caminhada, sabe? Esteve com Paulo, esteve com os homens e mulheres de Deus ao longo da história. Querido, creia, Deus está contigo. Deus não nos deixa. Deus não nos deixa. Deus não nos deixa. E por último aqui, quero concluir dizendo que Deus está dentro de nós. Deus está dentro de nós. Durante esses 40 anos de caminhada no deserto, como eu disse, Deus se manifestou de uma maneira física por meio de uma coluna de fogo durante a noite, uma nuvem durante o dia. Isso é chamado de teofania, ou seja, isso é uma manifestação, uma materialização de Deus. Uma manifestação física a respeito de Deus. Isso é uma teofania. Nós não precisamos de teofania hoje. Nós não precisamos de materialização física de Deus. Nós não precisamos, porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. O Espírito desse Deus todo-poderoso, o Espírito desse Deus grandioso, o Espírito desse Deus que tem o domínio de tudo, Ele habita dentro de você. Ele habita dentro do nosso coração para testificar em nós a respeito da grandiosidade desse Deus, do amor desse Deus, da bondade desse Deus. João capítulo 14, verso 16, o Senhor Jesus vai dizer: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará
em vós. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo que caminha conosco todos os dias. Então, portanto, quando surgir o questionamento, onde está Deus? Lembre-se disso. Deus está acima. Deus está ao meu lado, à minha volta. Deus está à minha frente para abrir as portas que eu preciso. Deus vai também na minha retaguarda para me proteger, para me livrar do meu passado, para me garantir. Deus está dentro de mim. Amém? Eu gostaria de orar contigo. Vamos ficar de pé? Deus está no lugar onde Ele sempre esteve, querido. Feche seus olhos, eu quero orar contigo. Se parece haver alguma distância entre você e Deus, lembre-se, Deus não se moveu. Deus é perfeito. Nele não há sombra de variação. Não há sombra de variação. Deus não vai te desamparar nesse momento. Deus não vai te desamparar nessa caminhada. Deus não vai te deixar cair. Lembre-se disso. As mãos dele estão estendidas para te segurar. Deus não vai te deixar afundar nesse mar. Não, querido, não. Sua esperança está edificada sobre nada menos que o nome de Jesus. O nome que tem todo o poder no céu. A quem foi dado todo o poder no céu e na terra. O nome mais poderoso do mundo. Se o Espírito Santo comunicou algo ao seu coração, eu quero orar contigo. Coloca a mão no seu coração. Se você tenha certeza que essa palavra foi para você, o Espírito Santo falou contigo de uma maneira pessoal, eu quero orar contigo nessa hora para que o Senhor complete ela e manifeste sinais e prodígios na sua vida. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela nos aponta para um Deus de poder, um Deus de milagre, um Deus de graça, um Deus real, um Deus que é Deus no céu e Deus na terra, um Deus que nos ama, um Deus que nos segura pela mão, um Deus que nos sustenta. Obrigado, Deus. Eu lhe peço, meu Pai amado, que o Senhor complete essa palavra no coração. Meu Deus, às vezes pode haver que há muitos irmãos aqui, ou aqueles que estão conectados conosco, entre todos esses, algum, meu Deus, que neste momento possa estar com esse questionamento: onde está Deus? Onde está Deus? Que parece que não me ouve. Mas nessa noite a palavra do Senhor foi como flecha para esse coração, para poder dizer que Deus é pleno, que Deus é perfeito, que Deus está onde Ele sempre está, cuidando, guardando, cercando, livrando, e que a presença do Senhor é real na vida daquele que invoca o teu santo nome. Por isso eu lhe peço, completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos e manifesta o poder do Senhor na vida de cada um deles, para que o teu santo nome seja exaltado e glorificado. É assim que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém.